vocês preferem injetar, intraarticular? Qual tem sido a sua experiência? Oi, Jário. Obrigado, Andressa. Eu tenho usado mais a triancinolona, particularmente. E também agora, né, a gente vê que tem relatos de literatura com PRP, até algumas terapias com célula-tronco, hidrogel, paratormônio, tem outros medicamentos, outras opções também voltadas à terapia celular. Obrigado, Andressa. Mais alguém que gostaria de complementar? Que experiência tem tido? Eu tenho Ah, utilizado. Sim, Felipe, por favor. não, pode ir lá, professor, vai lá. Mete bronca. Primeiro os convidados, sempre. Pelo menos na primeira rodada. Te passo a palavra, depois eu. Então, eu na minha rotina também tenho usado a trianolona bem mais. Eu acredito que as infiltrações intraarticulares, quando o problema, né, do cisto é o único problema do cavalo, não tem degeneração muscular associada, eu não vejo tanta melhora clínica nesses cavalos, não. Se não for intracístico em si, né, só intraarticular. Então, obviamente que tem alguns pontos, igual no caso da Andressa, que fica o acesso é muito difícil, né, de se fazer um intracístico por via intraarticular. No meu caso também é bem difícil, não tem como. Então, no caso do Ricardo também, né? Então, não sei. Essa é a minha opinião. Obrigado, Felipe. Sim, eu também tenho utilizado principalmente a triamcinolona, eu concordo com a observação de vocês. Eu tenho tido uma experiência muito boa, geralmente 20 miligramas de triamcinolona. Eu sei que na prática, pelo menos na minha experiência, tem outras opções. Eu já vi, inclusive na época que estive nos Estados Unidos, eu vi várias terapias, vedar o cisto, curetar, vedar, ou injetar, por exemplo, terapia celular e utilizar tampões. Já vi utilizar PRP, já vi utilizar algumas terapias. Agora, na prática, minha experiência é que o corticoide intracístico, quando a agulha fica próximo da região mais profunda, ela acaba bloqueando as metaloproteinases. A dor do osso condral é muito intenso. Tanto assim que a experiência que eu tenho tido nos cavalos, onde eu tive episódios onde a manipulação da agulha foi um pouquinho mais agressiva do normal, checando a profundidade do cisto antes de utilizar radiografia, esses cavalos ficaram com dor. Inclusive, tem relatos de cavalos que eu fiquei um pouco preocupado, na verdade, até pensando no começo que poderia ser um processo infeccioso, mas foi muito rápido e foi por causa do trauma da agulha. Então, agora, tenho tido cavalos muito mancos, com uma resposta muito boa, bastante similar ao caso que o Rolando apresentou. Então, eu tenho uma fé muito grande na clínica, né? E também, embora associado nos bifosfonatos, eu acredito que sim, tem analgesia óssea também potencializada. E, e por outro lado, por isso a importância de saber se a cloaca está aberta ou não está aberta, né? Então, essa é a minha experiência. Eu tenho muita afinidade pela infiltração com corticoide. Às vezes existia a preocupação de que a gente não deveria utilizar uma dose de corticoide alta na articulação, que tem uma articulação que tem cisto, e um parâmetro muito importante para mim é se esse cavalo tem efusão, porque se o cavalo tem efusão, ele tem realmente uma relação direta com a articulação, tem um processo inflamatório articular, às vezes não é porque tem um cisto, que é simplesmente o cisto e o cavalo não pode ser potencialmente um processo degenerativo. Essa é a minha opinião. Beleza, vamos com outra pergunta. Tem uma pergunta do Marcos. Um edema ósseo pode proporcionar o desenvolvimento de um cisto subcondral ou o edema ósseo pode gerar uma evolução de um cisto subcondral já instalado, ou seja, aumentando o seu grau? Quem gostaria, talvez, de dar a sua opinião? Ok, Pode ser. beleza. Pode ser, obrigado. Vai lá, Felipão.
Eu acredito que o cisto pode gerar um edema ósseo, né? Essa seria a minha opinião. Sim, eu concordo também. Eu pensamento similar. E não só o cisto, o edema ósseo, como lembrando que o cisto, muitas vezes em animais adultos, às vezes é o resultado de uma fragmentação da cartilagem com infiltrado de osso. Então, às vezes, pode ter realmente um edema ósseo por o impacto, porém, não é o causador do cisto, né? O causador do cisto vai ser a infiltração de líquido numa cartilagem que está fraturada, né? Então, realmente, eu concordo totalmente com essa observação. E também, se o cavalo tem edema ósseo, só é possível ver, nesse caso, na tomografia, né? Porque não se faz ressonância numa região tão alta, e ainda a tomografia é desafiadora, principalmente porque às vezes não cabe a região femoral-patelar no tomógrafo. Uma pergunta do Thiago. No caso da Andresa, boa noite. Eu gostaria de saber por que não tentaram o tratamento com Songate no membro posterior direito. Bom, eu queria só fazer um comentário sobre a pergunta anterior antes disso. Eu acho que eu achei muito inteligente até a associação, acho, do edema ósseo, e eu acho que a gente não sabe essa pergunta assim com certeza, né? Porque na verdade a gente não acaba correlacionando os achados anterior à presença do cisto, né? Então pode ser que um trauma e depois tenha resultado. Então não tem muita correlação científica ainda, mas não dá para eliminar a possibilidade, né? Porque já que um cisto pode vir decorrente de um processo articular degenerativo também, né? Bom, sobre a pergunta do meu caso, na verdade a gente pensou sobre isso, até eu cogitei essa possibilidade, e como você pode ver, foi recente, foi agora esse mês mesmo que a gente fez a reavaliação dessa potranca. Nós fizemos uma infiltração articular com corticoide, considerando o grau de dor e a degeneração articular já muito avançada. Até foi usado metilprednisolona dessa vez, anteriormente tinha sido triacinolona. O proprietário tinha negado inicialmente a opção cirúrgica, né, no primeiro momento, mas nesse momento ele está considerando a possibilidade de se fazer uma artrodese cirúrgica. Então, eu não quis fazer o estanozolol por esse motivo, mas com certeza poderia ter sido feito. E na minha experiência, assim, quando está muito instável, já muito avançado, às vezes não tem tanta resposta com estanozolol, embora eu tenha usado e tenho resultado bom em outras condições. Muito obrigado, Andressa. Muito obrigado pela resposta. O Rogério faz também uma pergunta. Na opinião de vocês, algumas lesões císticas são seguidas de lesões articulares severas, como no caso da doutora Andressa? Alguém gostaria? Sim, vamos. Claro que sim. Então, por favor, Rolando. Bom, no meu caso, especialmente a nível de metacarpo, uma condição evolutiva, em muitos casos, de que há um fator degenerativo dessa articulação, especialmente quando esses cistos se localizam nas áreas mais laterais ou mediais, perto das fossas de ligamentos colaterais, né? Mas, sobretudo, realmente a grande evolução, em muita parte dos casos, a gente tem uma artropatia metacarpofalangiana bem presente e geralmente é o que termina por condenar ou retirar um cavalo de competição ou de treinamento, né? Obrigado, Rolando. Andressa. Bom, eu queria só enfatizar que, independente da teoria que você aceite sobre os cistos, já é fato que existe a expressão aumentada de prostaglandina E2, interleucina 1 e interleucina 6. Então, quer dizer, tem um processo inflamatório associado, né? Então, existe a possibilidade tanto de ter tido um processo degenerativo inflamatório anterior ou que ele venha a desenvolver. Então, eu acredito muito que os processos estão interligados. Então, a gente tem que estar sempre atento e entender exatamente se o problema do cavalo é apenas o cisto ou já tem uma lesão associada, porque existe um processo comprovado inflamatório, independente da teoria que você acredita que começou a lesão. Por exemplo, no meu caso, eu acredito que seja traumática, pelo histórico, pela apresentação do animal e pela associação também com outro membro que aconteceu depois no mesmo local. Já o do Rolando, imagino que seja decorrente de uma falha na ossificação pelo crescimento, né, uma OCD.
Então, ambas têm processo inflamatório, a maior chance de desenvolver uma consequência negativa no meu caso do que no do Rolando, né? Andresa, muito obrigado também pelas ótimas respostas. E complementando um pouco também, a gente sabe que se o osso subcondral ele não é saudável, a estrutura física onde estão todo o trajeto dos condrócitos, ele fica instável também. Uma manifestação clássica é a condromalácia, né? Então, lógico que a gente vai ter um processo inflamatório também associado. Na prática, uma coisa que me preocupa muito é ver se os cavalos têm efusão. Porque se tem efusão, mesmo não tendo cloaca aberta, mas tendo condromalácia, sempre a gente associa a terapia articular, porque às vezes o cisto ele causa clínica dor, mas o problema às vezes é a consequência, que é o processo degenerativo, né? Então, inclusive tinha uma pergunta lá em cima associada sobre o porquê o sulfato de pentossano, e essa é uma das justificativas do porquê. Umas ótimas perguntas, muito bom. Tem uma pergunta associada relacionada ao estanozolol. O José Esteban pergunta duas coisas. Se no Brasil nós temos problemas de conseguir estanozolol, se temos problemas legais, e se a infiltração com estanozolol ela é a solução aquosa ou oleosa. Acho que a gente poderia bater um papo em relação ao estanozolol, inclusive não só no Brasil, como talvez como aqui nos Emirados Árabes, a utilização, né? Seria muito interessante ver, né? E comentar um pouco sobre estanozolol, né? Sabendo que não é o mesmo estanozolol utilizado nas academias, né? Tem um específico que depois eu tenho uma pergunta, inclusive que já foi citado no caso da Andressa Songate, que é específico para uso articular. Alguém gostaria de comentar sobre questões legais, sobre onde consegue, qual que usam, etc. Quem gostaria de comentar? Sim, Felipe, por Posso favor. começar. Aqui a gente Obrigado. tem o Sungate, né, que é o etanozolol micronizado, né, que é o que a gente faz o uso intraarticular. Eu usei pouco na minha rotina. Eu tive um flare muito importante num cavalo após o Sungate. E, na verdade, eu fiz a primeira aplicação, aí uma semana depois eu fiz a segunda e o cavalo teve um flare muito severo. Obviamente, com o tratamento sistêmico anti-inflamatório, o cavalo melhorou, mas o proprietário ficou um pouco assustado e resolveu não dar continuidade ao tratamento. Mas foi na segunda aplicação. Na primeira foi perfeito, na segunda o cavalo teve um flare muito, muito severo. Obrigado, Felipão. Mais alguém tem... foi o Songate também ou foi outro? O Sungate, o italiano. Songate. É italiano. Okay, perfeito. Sim, italiano. Obrigado, Felipe. Mais alguém tem experiência? Gostaria de comentar, Andressa? Olha, na minha experiência, eu acho que flare foi quase todas as vezes que eu utilizei. E como o caso, eu tenho dessa potranca mesmo um vídeo, assim, assustador, uma flare que eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz? Né? E dura uns 3 a 5 dias, não é uma coisa tão rápida. E é bem imediata, assim, começa com umas 5 horas, mais ou menos, já começa a ter a reação. Mas eu confesso que eu tenho gostado tanto do resultado que, se tem condições de ser feito, eu tenho tentado. Né? E, como ele falou, nas aplicações seguintes, a flare ainda é um pouco maior e até, assim, eu antecipo fazer um tratamento anti-inflamatório anteriormente. Mas, infelizmente, é bem comum você ter alguma resposta inflamatória. Pelo menos nas vezes que eu utilizei, eu tive. Obrigado, Andressa. Essa era uma excelente dica também. Eu tinha que comentar mais uma excelente dica, levando em consideração que um componente totalmente manipulado, derivado da testosterona, não é a mesma característica de um ácido hialurônico. Então, eu acho que uma terapia anti-inflamatória ou talvez até antihistamínica prévia possa ser muito útil, né? Num caso como esse. Eu também compartilho a mesma opinião. Acho que ele tem efeitos muito interessantes. Utilizando as 5 miligramas, duas aplicações, que é o indicado, né? Beleza. O Rogério faz outra pergunta também em relação ao cisto, que qual tipo de cisto que vocês pensam ser o de pior prognóstico e em que região?
Qual que tem sido a experiência, por exemplo, em cavalos 4 de milha, Ricardo, o que tem observado dentro da casuística que vê dos cistos, qual que tem sido os mais intensos, e todo mundo poder comentar sobre essa pergunta, qual no geral. Jairo, na minha casuística, né, o cisto no côndilo medial do fêmur, né, tem uma incidência grande, principalmente nos cavalos de apartação, tá? Os cavalos de rédeas também, eles costumam apresentar esse cisto. Né? Os cistos, para mim, mais relevantes são os cistos que têm a comunicação com a articulação, né? Os cistos mais superficiais, não sei se eu posso dizer assim, né? Que tem aquela depressão, né? Aquela imagem convexa ali no côndilo medial do fêmur. Quando os cistos estão um pouco mais distantes, né, da articulação, eu não me preocupo muito, né? Vou acompanhando os animais clinicamente, né? Claro que a gente sabe que o cisto não vem acompanhado, ele sempre vem acompanhado de alguma outra alteração, né? Então, para mim, os cistos mais relevantes são os cistos que têm mais relação com a articulação, né? E a articulação, principalmente, a femorotíbero-patelar. Muito obrigado, Ricardo. Mais alguém gostaria de comentar a sua experiência dessa pergunta? Eu já. Ok, obrigado, Rolando. Por favor. Beleza, eu concordo totalmente com o Ricardo nas questões especialmente relacionadas a côndilo medial de fêmur, né? Então, quando esses cistos eles são mais periféricos, eles realmente têm uma relevância articular mais intensa e de repente esses problemas já passam também a outras instâncias, né? Não só propriamente o cisto, mas eu tenho bastante problema de casos hopeless com membros torácicos metacarpofalangianos, especialmente pelas alterações severas que as articulações apresentam, né, e são acompanhadas das questões císticas, né, como a doutora comentou, de repente uma coisa pode estar acompanhada de outra, né, e terem essa interferência artropática a longo prazo. E nesses, para mim, são os casos mais limitantes, especialmente até mais que os casos de posterior, de membros pélvicos, na minha casuística no cavalo crioulo. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de comentar? Acho que reforçando... Sim, por favor, Felipe. Também artropatia associada, né? Acho que são os casos que o cisto realmente, né, já está em segundo plano, né? E as degenerações articulares vão predominar aí como as de pior prognóstico. E acredito que idade também dos animais, né? Cavalos mais velhos, realmente o prognóstico é bem reduzido. Eu tenho uma casuística de cavalo velho aí um pouco diferente dos demais e que realmente diminui bastante o prognóstico a idade do animal. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Acho que um ótimo resumo fazendo. Idade associada com os cistos superficiais, como o Ricardo comentou, associado a articulações de alto movimento. Mesmo assim, os de baixo movimento, a gente quando tem articulações de baixo movimento, não quer dizer que o cisto seja menos agressivo, eu acho, que nem o caso do Ricardo. Porém, a gente tem mais recurso, pelo menos terapêutico, como uma artrodesis, né? Versus quando a gente tem uma articulação de alto movimento, né? Uma situação bem característica. Tem uma pergunta do Álvaro. Vocês acreditam que tem uma correlação positiva entre o cálcio e o fósforo nas patologias císticas? Será que a gente tem um componente de a famosa hidroxiapatita, uma desbalance ou alguma correlação positiva? O que vocês acham? A Andressa vai responder essa pergunta. Olha, eu iria mais pela teoria inflamatória, sinceramente. Eu acredito mais e pelas indicações científicas, que tudo começa com a teoria inflamatória e também pela maior atividade dos osteoclastos, né, provenientes desse processo de alteração molecular e celular que acontece. Eu diria que essas alterações de minerais têm impacto, do meu ponto de vista. Eu não acho que não tem muita correlação, pelo menos científica, até o momento. Obrigado, Andressa. Muito obrigado. Vamos com outra pergunta do José. A perfusão com children
você faz com uma mão levantada ou apoiada. Eu tenho tido problema de muita dor com um par de dias depois. Vocês têm tido a mesma experiência? Qual que é? Eu acho que nós podemos fazer aquela varredura. Vocês fazem, sim ou não? Vocês deixam a mão apoiada, sim ou não? E se vocês têm tido quadros de dor. Quem gostaria de começar com essa pergunta do José Esteban? Posso Bom, eu começar? começo. Não, beleza, por favor. Manda, Felipão. Eu tenho feito com o membro em apoio. Realmente nunca tive problema em questão de dor. Pode ser, não sei, às vezes, né, dor pós-garrote, ou né, extravasou, foi extravascular, não sei, mas eu nunca tive problema. Obrigado, Felipe. Andresa? Eu concordo com o Felipe, tudo que ele falou, faço com a mão apoiada. Eu geralmente faço um bloqueio mais alto, se possível, entendeu? Se eu vou fazer abaxial, faço um bloqueio ulnar e mediano, só para facilitar, para ter menos risco de perder o acesso. Eu geralmente associo e porque ajuda muito no garrote, pelo menos na minha experiência, fazer a lidocaína. Se eu não faço o bloqueio, eu coloco lidocaína para fazer dilatar o vaso. Eu acho que estou tentando pensar nisso também. E confesso que nunca tive problema assim depois, não. Nunca tive, não. Obrigado, Andressa. Eu acabo utilizando um membro, depende muito, né? Se eu quero fazer uma perfusão da quartela para baixo, colocando o garrote no boleto, como os vasos sanguíneos são superficiais, eu não me preocupo com flexionar. Eu acho que com pouca pressão do garrote, às vezes existe a possibilidade de fazer um trauma mecânico com o garrote e talvez a dor seja talvez por isso mais do que talvez o produto ou a técnica. Mas quando eu faço no metacarpo e eu quero envolver o boleto, eu faço questão de flexionar. Mesma coisa que quando eu faço, por exemplo, mais uma perfusão regional de antibiótico para o carpo no antebraço, também faço questão de flexionar, porque o fato de flexionar o boleto relaxa o suspensório que acaba colapsando, acaba permitindo o colapso das artérias metacarpianas. Então, artéria e veia metacarpiana. Então, às vezes não precisa apertar tanto o garrote para colapsar os vasos mais profundos, levando em consideração que o suspensório ele fica tenso. Então, eu sei que com menos pressão, eu consigo fazer um bom garrote se o membro está em semiflexão. O mesmo princípio na musculatura do antebraço, né? A musculatura fica tensa no apoio e mais relaxada na flexão. Então, quando é da quartela para baixo, faz um apoio, e quando é do boleto para cima, eu tento semiflexionar sem tanta pressão. Esse é o protocolo que eu acabo utilizando. Não sei se alguém mais queria fazer algum comentário dessa pergunta. Ok, vamos para a pergunta do Thales. Sobre o caso clínico do Rolando, esse animal pode, ao longo do tempo, piorar sua clínica, assim evoluindo o grau do cisto, consequentemente perdendo performance funcional e morfologia? Sim, eu acredito que sim, até porque em prática acontecem muitas vezes, especialmente pelos fatores sequelares a nível articular, né? Então, as características agressivas a nível articular, especialmente nas condições de condromalácia, ou propriamente as agressões meniscais e todas as consequências que isso pode vir a causar, realmente fazem com que esses quadros fiquem num prognóstico bem reservado, né? E sim, claro que sim, a gente tem prognósticos negativos. Eu, particularmente, quando eu não consigo almejar um resultado primário em cima de uma técnica como uma infiltração cística ou propriamente também fatores relevantes articulares, de repente é quando a gente passa uma técnica um pouco mais agressiva, com a opção de uma tentativa de parafuso ou uma curetagem, que são situações assim, é o plano B para arriscar, já que na primeira vez não deu, o que acontece? Mas muitas vezes as articulações realmente ficam muito artropáticas e aí a gente não consegue realmente colocar esse animal em performance e o quadro ele fica negativo, né?
Obrigado, Rolando. O José Esteban, ele está perguntando por que fazer 6 pontos baixos em vez de uma analgesia intraarticular, que seria mais fácil na opinião dele, né? Eu não sei se talvez no caso do Ricardo, talvez, não sei se você quer comentar alguma coisa específica em relação ao caso. Eu acho que cada caso é um caso e tem várias formas de chegar na focalização da dor, né? Mas se quiser, Ricardo, comentar esse caso específico. Sim, Jairo, né? A gente falando aí sobre a interfalangiana proximal, né? Que é o meu caso. Nesse caso, o animal não apresentava infusão, tá? Significativa, né? Que já foi a dúvida que ficou no começo do caso, até que nos levou a fazer mais exames, né? Fazer os bloqueios mais proximais, né? O bloqueio mais proximal, né? E até porque o cisto, né, não estava tão relacionado com a articulação. A gente já via uma área de esclerose, né? Uma área de já uma osteoartrite nessa articulação, porém não muito significativa. Né? Por isso que a gente optou também pelo bloqueio perineural, né? Fazer um bloqueio não tão específico. Claro que o bloqueio articular sempre ele é mais específico, né? Mas algumas vezes a gente decide fazer primeiro o bloqueio perineural, se for necessário a gente espera esse bloqueio passar, né? E faz o bloqueio articular. Entende? Principalmente nessa região, né, desse cisto, desse caso, né, que eu apresentei, o que me preocupa bastante nessa região porque é a região do escuto, né? O escuto ele recebe, aí a gente sabe que ele recebe 7 estruturas, né, estruturas muito importantes que pode estar relacionada com a claudicação. Né? Então esse também foi um dos motivos da gente dar um foco também no tratamento dessa região. O foco, a gente deu o foco principal, né, na origem do suspensório, mas também demos um foco na região do cisto, né, na região ligamentar, né, de inserção das estruturas, né, tanto tendíneas quanto ligamentares. Né, então, por isso também o nosso tratamento específico nessa região. Então, o bloqueio articular seria bem-vindo, sim, né? Porém, no meu caso, né, até por conta de alguns achados de imagem, né, a gente não achou relevante fazer o bloqueio perineural. Muito obrigado, Ricardo. Tem outra pergunta do Carlos. O sulfato de pentossano também integra o tratamento em caso de cistos subcondrais? Eu comentei do pentossano, depois queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham e se utilizam. Mas eu gosto muito do sulfato de pentossano, não especificamente para cisto, mas sim como a gente tinha discutido antes sobre a associação de processos degenerativos. Uma das funções mais importantes do sulfato de pentossano é promover a síntese de proteoglicanos. Inclusive tem um trabalho comparando ele com o Adequan, que tem outro mecanismo de ação, além das características trombolíticas. Ele é um trombolítico um pouco mais fraco que a heparina e tem um efeito de fibrinolise, então ele aumenta a perfusão de regiões potenciais que eles não recebem fluxo sanguíneo. E tem inibição de metaloproteinases também. Então, associado, eu gosto muito do pentossano, eu acho que tanto o efeito SMOLT como o DMOLT, tanto clínico quanto antidegenerativo, ele funciona muito bem, mas não é específico para o cisto, e sim para o processo associado inflamatório ou um degenerativo articular. Vocês gostam de pentossano? Usam? Qual que é a sua opinião? Quais vocês usam? Quem gostaria de comentar? Eu posso começar. Obrigado, Felipe. Vai muito da capacidade de investimento do proprietário, obviamente, né, de investir numa terapia como essa. Eu não sei qual o valor que chega para vocês aí, mas o Pentosan Gold, aqui, que é associado com ácido hialurônico, está chegando quase 600, vamos dizer, R$600 o frasco. Se você for colocar aí numa terapia de semanal, né, por 6 tratamentos, é um dinheiro grande, né? Mas assim, obviamente que a gente usa, mas tem que selecionar alguns casos realmente, né, cavalos mais importantes, alguma coisa do tipo. Aí tem a outra opção, que seria o Pentosan
normal, né, o intramuscular, que ele é bem mais barato, acho que deve ser um pouco menos da metade do preço e tem um efeito, acredito que ao meu ver, eu não acredito muito em ácido hialurônico intravenoso, então acho que essa associação aí seria meio que jogar dinheiro no lixo, mas é opiniões, né? Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vocês utilizam? Aqui para nós está entre uns 450 a 500 reais, mais ou menos cada frasco, né? A gente utiliza o Cartrofen, que nós temos um laboratório que ele fornece. Qual é a experiência que vocês têm tido dele? O Jairo, Pode ir, Ricardo. eu tenho usado na minha rotina, sim, sabe? Tenho usado bastante na minha rotina. Claro que o valor é um fator que acaba aí que nos inibe, né? Muitas vezes de usar em muitos cavalos. Porém, os resultados têm sido muito bons, né? A gente usa o Cartofen, né? O Cartofen pentosano aqui a gente tem no Brasil, né? Alguns casos aí mais leves, né? Que já teve um caso que eu ia fazer uma terapia articular, né? Que eu ia acabar infiltrando o animal e no momento acabou que a gente não infiltrou, né? E instituir, né? O tratamento com pentosano, né? Ele tinha uma infusão articular, um processo inflamatório, né? E logo depois desse tratamento, né? Fizemos aí 6 aplicações, tá? De pentosano intramuscular e depois não foi necessário, né? Nesse caso em especial, não foi necessário a terapia intraarticular, né? Essa terapia mais invasiva, né? Isso me levou, né, a olhar com outros olhos, né? E seguir usando esse tratamento, e tenho visto bons resultados sim aí na minha rotina. Muito obrigado, Ricardo. Sim, Rolando. Não, concordar com o Ricardo aí, eu especialmente nessas questões mais de membros torácicos eu tenho utilizado muito e é o que de repente tenha dado uma vida um pouco mais longa, né, em vários casos. E eu já também já testei e já fiz, e eu aproveito para perguntar para alguns de vocês se tem alguma experiência. Em algum momento houveram alguns trabalhos com as infiltrações intraarticulares, mesmo de um material não articular, como por exemplo o Adequan. E nessas situações eu tive alguma reação de flare, mas já testei também e não tive muito boa experiência. Hoje eu entendo que existem os remédios intraarticulares com esse fundo, né? Mas eu também gostaria de saber se há alguma experiência nesse sentido. Mas os resultados realmente intramusculares com o Cartofen, que é o que a gente tem à disposição no país, eles realmente mostram uma boa diferença e eu tenho utilizado com bastante frequência esse tipo de tratamento. Obrigado, Rolando. O Adequan, antigamente ele era uso intraarticular, né? Ele teve um boom se não estou enganado, acho que por inibição do complemento, ele muda o sistema imune articular e ele começou a ser reduzida a indicação por via articular. Eu não cheguei nunca a utilizar Adequan articular e também não tenho experiência com pentosano articular. Às vezes que eu utilizei os dois sempre por via sistêmica, sempre intramuscular, mas eu sei que o Adequan houve uma modificação de concentração para ser utilizado por via sistêmica, mas não sei se algum de vocês ainda usa ou teve contato com a utilização de algum dos dois glicosaminoglicanos por via articular, já seja específico pentosano ou Adequan. Eu não tenho experiência, mas um lado negativo é que até se você ler lá na bula, ele diz que aumenta o risco de sepse, né? Por ser um açúcar, né? Então, um lado negativo é que ele tem mais chance de ter uma reação séptica do que os outros produtos. Mas não é por isso que eu não utilizo, eu acabo pensando em outras modalidades para isso, para infiltração articular. Obrigado, Andressa. Eu uso um glicosaminoglicano que tem na sua constituição. Eu uso poliglicano na minha rotina quase todos os dias, nunca tive problema nenhum. E ele é mais acessível, né, que a outra opção que a gente tem aqui, que é o Hyvisc.
Então, eu uso e nunca tive problema nenhum, nunca tive flare, nunca tive sepse. Já utilizei com corticoide, sem corticoide e nunca tive problema. Ótimo, Felipe, muito obrigado. Eu não Muito tenho bom. experiência, Ricardo. Jairo, de usar. Eu não tenho experiência de usar intraarticular, né? Faz parte da minha rotina. Tá, muito obrigado. O Rogério faz uma pergunta também. De um cavalo que apresenta um cisto, mas que não é o foco diagnóstico, ou seja, potencialmente a dor não vem daí. Mesmo assim, vocês tratam esse cisto? Qual que é a opinião de vocês? O Ricardo apresentou um caso onde ele tratou. Obrigado, Ricardo. Ótimo caso, falou o Rogério. Qual que é a postura que vocês têm em relação a esses cistos? Já o Ricardo, ele acabou respondendo pelo próprio caso clínico, mas qual que é o critério? Se vocês vão tratar, porque às vezes pode ser que seja sistêmico ou focal, ou qual que é o critério que vocês usam para encarar se vocês tratam esse cisto ou não? Boa pergunta, né? Porque é sempre aquele dilema. Teve um caso que a gente teve aqui um tempo atrás, de uma cliente cria os cavalos na Holanda de adestramento. Esse cavalo é um potro de 2 anos. Ele foi fazer né, a radiografia geral para se cadastrar como garanhão na associação e acharam um cisto na P2 distal. Esse cavalo foi para um hospital, fez uma tomografia contrastada da articulação da interfalangina distal, não tinha comunicação com a articulação, com o cisto, né? E obviamente, né, visando aí o futuro atlético desse cavalo, eles resolveram fazer o preenchimento dele com o trifosfato de cálcio, não sei qual que é o preenchedor. Esse cavalo foi anestesiado, né, via intraóssea, eles preencheram o cisto, o cavalo na recuperação, a cloaca abriu e o conteúdo foi para a articulação, o cavalo teve um flare severo, mas infiltraram ele com triamcinolona e ainda bem deu tudo certo, o cavalo está são. Só para mostrar mais ou menos. Relatar o caso, sim, com certeza. Medicina não é matemática, né? Vida real, né? Muito bom. Obrigado pelo compartilhar o caso, Felipe. Mas alguém gostaria de dar a sua opinião? Qual que é o parâmetro? Se trata, não trata? Uma pergunta bem prática, bem boa, né? Jairo, acho que eu acabei respondendo, né? Em cima do meu caso clínico. Então, normalmente eu não trato, né? Eu avalio todo o contexto, né? Normalmente, como a gente falou, ele vem acompanhado de alguma outra alteração. Caso esteja envolvido, né, com a região articular ou com alguma alteração de ligamento, né, eu acabo tratando. Mas na grande maioria das vezes, se não tem uma relação muito significativa, né, eu sigo monitorando esse cavalo, monitorando esse cisto, né, e trato ou não. E no caso do animal, como eu havia falado desse animal do meu caso clínico, né, como é uma região de escuta, como eu falei, estruturas importantes inserem nessa região, né, a gente optou por tratar, né, e ficar atento também nessa região, que é nada pior que ter uma lesão de escuto, né, de ligamentos, tendões aí nessa região, né, uma área de lise, né, e isso não é interessante. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Tem uma pergunta do Thales. Já era a partir de um cisto subcondral e alta porcentagem de outra lesão na região do cisto. Eu não sei se entendi bem a pergunta, mas um exemplo que eu tinha colocado do cisto do condilo medial do fêmur, geralmente o cisto ele vem no mínimo associado com um processo inflamatório articular, como a Andressa comentou, como a gente também comentou. No caso do cisto do condilo medial do fêmur, eu sempre me preocupo com 3 coisas: a condromalácia, que eu acredito que seja bastante comum, mesmo em outras articulações. O menisco, como o Rolando também citou no caso dele, pela superfície irregular e muitas vezes pelo próprio ligamento colateral. Pode ter um grau de inestabilidade, não sei se é consequência ou é causa, na verdade. É difícil saber, na minha opinião, pelo menos. Então,
Essas são coisas que a gente acaba vendo. Cistos em outras regiões, às vezes é difícil fazer a leitura articular, porque a gente não consegue, às vezes, expor o cisto, que é uma das grandes vantagens da região do côndilo medial do fêmur, que a gente consegue expor o côndilo e fazer leitura de outras áreas, né? Não sei se é por aí mais a pergunta do Thales. Mariana faz outra pergunta. Para a infusão intracística, é necessário anestesiar um animal ou dá para fazer ele em estação, apenas com sedação? Essa é uma pergunta também muito prática. Não sei se vocês já tentaram fazer ele em posição de estação. Qual tem sido sua experiência? E se vocês querem comentar alguma coisa. Sim, Rolando. Não, é só para dizer que eu estou aguardando esse curso aí, que eu sei que você já fez e gostaria muito de aprender. Mas não, eu simplesmente sempre prefiro anestesiar para com segurança poder. Eu não tenho essa prática, gostaria muito de fazer. E também aproveito para te perguntar qual é a experiência e a positividade em cima desse tipo de manipulação. Obrigado, Rolando. Na verdade, eu já tentei várias vezes e as únicas vezes que deram certo é quando o cisto não está naquela posição clássica na região medial. Então, é uma ótima pergunta, na verdade, porque vamos excluir temperamento, cavalos com abdômen grande, né? Cavalos muito baixinhos. Tipo, são complicações que realmente fazem diferença, mas vamos excluir esses fatores diferentes. Mas em que caso já fiz, eu acho que a técnica é bastante similar. O único problema é que quando a gente flexiona para injetar o cisto em posição de estação, a gente não consegue colocar o membro para trás, como a gente faz na anestesia geral de cúbito dorsal. Então a gente já em princípio tem um ângulo fechado, porque nenhum cavalo vai sustentar o membro para trás durante a flexão. Então, em que casos que eu acredito que eles sejam os bons candidatos? Em dois casos. Primeiro, que o cisto esteja no côndilo medial, porém bem cranial. E segundo, que o cavalo potencialmente não tenha tanta dor na flexão, porque alguns cavalos têm efusão e eles não toleram a flexão. E o fato de ter uma técnica que tem algum desses fatores aumenta muito a chance de contaminação. Por quê? Porque a agulha geralmente fica muito perto do abdômen. E outra coisa que eu comentaria em relação a isso é que... ia comentar outra coisa. Que o ângulo do cisto para entrar guiado por ultrassom não sempre ele é perpendicular ao côndilo. Às vezes ele é oblíquo. Então, às vezes o cisto pode estar bem cranial, porém o ângulo de entrada da agulha é bem medial. Então, outro fator importante a avaliar, na minha opinião, em relação a essa técnica não só a posição do cisto, o temperamento, cavalos que sejam um pouco barrigudos, que atrapalha, como também o ângulo do cisto, né? Essa é a minha opinião. Não sei se vocês já têm uma experiência diferente ou têm feito em posição de estação que possam, talvez, compartilhar. Ou tudo em anestesia geral? Anestesia geral, né? Andressa, Felipe também, geral, e Ricardo também. E outra coisa, quando a gente tem filhos, né? Nós temos filhos, o Felipão daqui, que é com filho recém-nascido também, nós temos todos os filhos, a angulação do cisto sempre vai ser ruim, então sempre a anestesia geral é bem-vinda, né? Os discos e os meniscos dos nossos joelhos, então realmente é interessante isso, avaliar. Beleza. Outra pergunta, obrigado Mariana pela pergunta. Marcos pergunta, baseado que a grande maioria dos cistos subcondrais apresenta alterações de cartilagem, não seria ideal associar as demais terapias colágeno tipo 2 ao longo do prazo ou eterno? O que vocês acham de associar outras terapias como o colágeno tipo 2? Esse é um bom bate-papo que a Andressa está bem craque na literatura, né? Graças a Deus nós temos uma cabeça tão brilhante como a da Andressa nessas perguntas específicas. Isso quer dizer que eu te passei a pergunta. Você quer comentar alguma coisa sobre o colágeno tipo 2? Ou alguém, qual que é a sua experiência em manejar terapias a longo prazo, já que nós realmente concordamos todos que tem que cuidar da articulação
indiscutivelmente, né? Alguém gostaria de comentar? Você sabe, minha opinião, Isso. Ótimo, eu acho que beleza. não tem uma grande, assim, não tenho utilizado muito o colágeno, não. Eu não fiquei muito convencida com a literatura até o momento. Eu sei que em humanos eles usam, né, o colágeno hidrolisado e tem uma resposta positiva, mas para equinos eu não fiquei tão convencida. Então, acho que se pensar em qualquer terapia que tenha efeito articular, eu acho interessante, porque pode ter um comprometimento articular com certeza. Mas, especificamente sobre o colágeno, eu não tenho muita experiência também para dizer. Obrigado, Andressa. Alguém utiliza colágeno ou vocês utilizam nutracêuticos, comumente também, como associação das terapias, né? Não sei se aí nos Emirados, que tem tanto recurso, né? Tem tanta uma importação muito grande de produtos, né? Felipe tem uma vasta experiência em variedades de produtos. Deve ter um monte de nutracêutico também aí, né? Tem, mas eu acho que o pessoal está começando a ficar um pouco mais esperto em relação ao que eles compram aqui, viu? Porque cada ano que passa, eles têm ficado mais céticos e realmente eles não compram muita coisa, não. Eu gosto de vários produtos, Cosequin, esses produtos que já estão no mercado já tem bastante tempo. Eu acredito que eles sejam realmente relevantes, mas o pessoal não embarca em tudo, não. E realmente, experiência de cada um, né? O pessoal já está na estrada já tem muito tempo. E vira e mexe chega um vendedor novo aqui com um produto milagroso. Aí o pessoal, todo mundo compra durante um ano, aí vê que não funciona mais. Isso é um ciclo eterno, né? Mas vai ser assim pro resto da vida. Cada um vai vir com um produto milagroso e vai durar X tempo e depois vai cair por terra. Muito obrigado, Felipe. Eu vou dar uma continuidade a outras perguntas. O pessoal manda bastante pergunta, muito bom. Vamos tentar responder o máximo número de perguntas, mas vamos lá. Então, Alan pergunta sobre infiltrações intracísticas versus tratamento de transfixação de parafuso. Qual que é a experiência que vocês têm tido dos cavalos, que eles melhoram, não melhoram? Qual que é a primeira leição? Complicações? Se vocês quiserem comentar um pouco sobre a comparação dos dois, qual que tem sido a sua experiência? Posso começar? Pode, por favor, Felipe. Então, aqui no hospital a gente já fez algumas transfixações do côndilo medial, né? Com cisto de tamanhos variados. Tivemos resultados, o N não é grande, os resultados também não são, vamos dizer assim, muito convencedores, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas foi menos de 50% de melhora realmente. Claro que a seleção dos casos para esse tipo de cirurgia, ela tem que ser muito meticulosa. Eu acho que cavalos acima de 2 anos e meio, não acredito que seja uma boa opção. Eu acho que, não sei se foi o McArath na Universidade do Colorado, ele fala que ele não troca nunca uma infiltração intracística por uma transfixação. Ele prefere manter, né, é o que ele usa durante 20, 30 anos, sei lá. Obviamente que a transfixação por parafuso ela tem um componente biomecânico, né, que ele é extremamente relevante, né, na expansão e consolidação desse cisto, e ela tem que ser levada em consideração. Tem também em casos como o que eu apresentei, né, de cabeça do rádio, essa seria a única opção válida, não tem outra forma, ter que, sei lá, a localização do cisto seja extremamente cranial, que você consiga, mas eu acho que isso é inviável, né, de fazer um acesso por artroscopia, e
E é isso. Eu acredito que é uma terapia bastante relevante, mas ela tem que ter uma seleção de caso também tão relevante quanto. Muito obrigado, Felipe. Mais alguém gostaria de citar algumas colocações que vocês têm tido sobre parafuso versus a infiltração? Bom, muito obrigado. Eu também, na verdade, eu não posso falar muito sobre o parafuso, porque eu tenho visto descrito, tenho visto alguns casos, tenho visto algumas complicações, e aquela história, né? Muitas vezes o proprietário ele pergunta quanto custa e se o cavalo vai ficar bem, né? E se a gente coloca na balança custo, a necessidade geral, parafuso, um cirurgião que saiba fazer, eu já vi parafusos encostando na eminência medial, que dizer em cima do cruzado craneal, parafusos que migram e uma potencial característica que potencialmente pode ser que eles possam induzir uma fratura. Tem alguns cistos de côndilos pequenos, onde faz que o parafuso tenha uma angulação que potencialmente invada a superfície da cartilagem. Então é realmente um ponto a se considerar, né? Agora, eu particularmente, como eu comentei, compartilhando o caso do Rolando, agora o comentário do Felipe, para mim, uma coisa me custaria muito trabalho hoje selecionar uma terapia diferente, mais focal, não sistêmico, para trocar a infiltração com corticoide também, porque realmente tenho tido alguns casos que é inacreditável como eles melhoram rápido. Não necessariamente eles fiquem 100% iguais, né, ou evite a degeneração, mas minha experiência com a infiltração versus o parafuso, que é a pergunta específica, é muito boa com o corticoide. Andressa. Eu concordo com todos, eu também não tenho muita experiência, até o meu perfil de cliente acaba que geralmente não opta muito por cirurgia. E uma cirurgia que acaba sendo mais em conta, que é uma possibilidade também, que a gente não está discutindo muito, seria o debridamento transcortical, né? Através de uma perfuração óssea com uma broca de 2,5. Até acaba sendo viável, dá para fazer com uma anestesia rápida, e tem resultado bom também em casos que não seja possível fazer infiltração corticoide. Muito obrigado, Andressa. Vamos para a seguinte pergunta, uma pergunta muito legal aqui da Letícia. Letícia fala, nos casos de cistos, o bloqueio intraarticular, ele tende a zerar a claudicação ou a melhora pode ser variável? Uma pergunta bem vida real. O que vocês acham? Qual que é a sua experiência? Eu gostaria de saber a opinião de todos. Ô, Letícia, olha aqui uma pergunta bacana, vamos ver. Posso começar, Jair? Por favor, Rolando. Eu, em prática, acho que a relevância de uma intensidade do bloqueio positiva ou não está em relação à exposição subcondral que esse cisto vai causar na articulação, né? Então, geralmente, esses cistos que já têm a cloaca estão expostos subcondralmente, com casos de propriamente condromalácia e tudo mais. Geralmente, como tem a exposição subcondral mais avantajada, eu tenho, de repente, um efeito mais positivo do que diferente aos cistos que de repente não me dão efeitos e de repente nem estão incomodando quando eles não estão expondo a população em si nesse momento, né? Então, pelo menos em prática é o que eu percebo, é relacionado realmente à exposição e agressão do osso subcondral. Obrigado, Rolando. Quem mais gostaria de dar a sua opinião? Felipe. Na minha rotina, bom, se tem cloaca aberta, vai responder, né? Acho que mesmo sem cloaca aberta, não sei, a micropartícula principalmente da mepivacaína, ela infiltra em qualquer lugar, né? Então, acho que sim. Obrigado, Felipe. Ricardo. Legal. Eu acho válido também, a gente faz o bloqueio articular, né? Acho que até para fazer um diferencial, como o Rolando falou, né? O Felipe falou, acho que a gente segue a mesma linha aí, que vale a pena. Obrigado, Andressa. Eu acho que a resposta é super variável. Tem cavalo que responde,
tem cavalo que não. Eu concordo com o comentário do Felipe, eu acredito que o anestésico local vai difundir muito rapidamente, mas em algumas situações não vai. Por exemplo, que nem no teu caso, que no ultrassom, mesmo que tivesse a cloaca aberta no raio-x, às vezes tem uma fibrose, assim, a gente vê isso na artroscopia também, né? Que recobre o cisto e às vezes não, por algum motivo não vai. A minha realidade é que às vezes a gente não tem opção cirúrgica, proprietário carente, a gente tem cavalo idoso, né, que precisa às vezes de uma resposta da articulação, então a gente faz o bloqueio para ver a resposta que vai ter a infiltração e já faz a infiltração também. Então eu acho que é interessante esse raciocínio, mas é muito variável, não dá muito para confiar 100% nessa resposta do bloqueio, não. Legal, é uma bela discussão aqui em relação à pergunta da Letícia. Eu gostaria de dar a minha opinião. Eu concordo com a Andressa também. Eu tenho observado que articulações menores, elas têm uma tendência maior a responder versus articulações maiores, principalmente por causa da pressão, né? A gente consegue aumentar a pressão intraarticular. Por exemplo, num caso como o do Ricardo, se eu injeto na interfalática proximal, eu consigo uma pressão extraarticular maior, quer dizer, intraarticular versus extracística maior versus nas menores. Então, como ela é variável, eu não desconsidero uma reação cruzada de um falso negativo, onde a dor se pode vir do cisto, mesmo a resposta ela não seja tão boa. E realmente a gente vê na ultrassonografia e na artroscopia que a cartilagem é totalmente preenchida, porém, ela é muito mais permeável. Aí vem o comentário do Felipe, né? Potencialmente pode ter migração intracística sim. E outra coisa é que, às vezes, a dor, na minha opinião, ela também pode ter um pouco de dor do osso subcondral, que entre mais profundo, menos eficiente, né? E a gente tem um núcleo pulposo também, que é uma das 3 camadas do cisto. Então é interessante ver isso. É uma pergunta bacana. E outra coisa, potencial, por que não fazer uma artrografia com pressão e depois fazer um bloqueio, né? Porque a artrografia ela pode realmente migrar, mostrar mais nitidamente a migração do componente líquido versus o que poderia ser um componente anestésico, né? Nesse caso, a artrografia, anestesia. Muito legal essa pergunta, foi bem bacana porque é vida real, né? A gente se pergunta, e essa faz o link com a pergunta do Rogério, se a gente trata ou não trata o cisto. Beleza, ótimo, muito bom. E o Thales fala um show. Sim, claro, Felipão, por favor. Para dar uma continuidade, bom, perguntar a opinião de todos aí. Nos meus casos, né, que eu mostrei aqui hoje, não foi que eu saí radiografando o cavalo e achei aquilo, não. Foram cavalos que eu realmente examinei, todos eles bloquearam intraarticular na articulação do cotovelo. E são cavalos que não responderam à terapia intraarticular, né, obviamente 2 dias após infiltração local com anestésico. Bom, acredito que tem um componente de dor óssea, claro, né? Mas você acredita que esse componente de dor óssea ele é tão relevante, os cavalos eles responderiam ao bloqueio intraarticular mesmo assim? Sim, é legal essa pergunta também, porque é uma coisa da prática, né? Eu acho, assim, o que eu acho em relação a essa pergunta, é que os cavalos que têm um cisto específico, eles também têm um grau de dor intraarticular. Ou seja, que parte da dor seja do cisto e parte da dor seja articular. Então, às vezes, o bloqueio intraarticular, ele pode ser responsável por uma parte do bloqueio intraarticular, né? Que às vezes pode dar uma melhora clínica. Mesmo esses cavalos não tendo respondido à terapia. Você comentou, por exemplo, que foram injetados e não melhoraram, porém foram bloqueados e melhoraram, certo? Eu acho que é interessante levar isso em consideração, né? Nos casos que eu tenho tido, às vezes é difícil, por exemplo, ou ter um motivo para tratar antes de bloquear, se eu tenho imagem, né? Porque quando a gente tem uma imagem assim de positiva, a gente acredita, por exemplo, como os casos seus do cotovelo, que realmente a dor possa vir daí. Relacionando o grau de bloqueio,
eu posso imaginar que, como os casos são variáveis, alguns casos que possam responder ao bloqueio intraarticular, eles possam ter um componente, sim, de dor intraarticular também, mesmo que talvez não tenha respondido à terapia. Às vezes não responde à terapia pelo prognóstico, né? Não, talvez não porque não seja a causa da dor, né? Então, e outra coisa que quando a gente trata esses cavalos, o volume final terapêutico é menor do que o volume anestésico para bloqueio, né? Então tem esse fator de aumento de pressão intraarticular que possa migrar e bloquear o cisto. É uma boa discussão. O que você acha, Felipão, em relação a essa própria pergunta que você colocou, em relação à causa da origem do bloqueio? Então, esses cavalos geralmente eu uso 20 ml de mepivacaína na articulação do cotovelo. E quando eu infiltrei, eu diluí 9 miligramas de triamcinolona na mesma quantidade total, né? Para realmente ver se eu conseguiria ter uma expansão intracística da medicação, né, que eu estava tratando esses cavalos. Mas é aquele negócio, né, a região fibrótica, né, do cisto, né, que é a promotora de todos os mediadores inflamatórios para a articulação. Se ela não for embebida desse corticóide propriamente, eu não acredito numa efetividade terapêutica muito grande, não. Então, assim, se você não consegue colocar dentro do cisto, na minha opinião, muito dificilmente você vai conseguir uma resposta terapêutica satisfatória. Eu concordo também, Felipe. Muito obrigado. Alguém gostaria de comentar alguma coisa relacionando a essa discussão que estamos tendo aí? Eu agradecendo a Letícia essa pergunta ótima aí, que dando várias opiniões. Ok, muito obrigado. Letícia, perfeito, muito obrigado, excelentes considerações. Obrigado pela pergunta também, Letícia. E Guilherme nos faz a nossa última pergunta da noite, 21 horas e 3 minutos, ciclos de 3 regiões, 3 horas, uma média de 3 respostas por pergunta, enfim, muito bom. Guilherme fala, em casos que é possível fazer uma curetagem, vocês fazem ou já ouviram falar em colocar osso esponjoso, juntamente com condrócitos e fator de crescimento de insulina 1? O prognóstico é bom nesses casos? Vamos fechar com chave de ouro nessa pergunta elegante do Guilherme. Foi elegante mesmo. Uma boa forma de responder é o seguinte, Guilherme, qual que é a sua experiência? Você faz? Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. O Guilherme editou aqui a nossa final. Muito bom, para acordar todo mundo aí, a galera que nos escuta. O que vocês acham? Andressa? Tem um estudo do Nixon, eu acredito, que ele trabalha com essa linha, né? Mas eu não sei se ele já estava indicando muito para terapia clínica, eu não me lembro dos resultados, mas eu acho que é um artigo do Nixon, né? Obrigado, Andressa. Fazer um bone graft, seria um bone graft, né, que eles fazem humano, né? Acredito ele estava usando uma forma diferente de usar bloqueador de interleucina 1, com terapias alternativas, com cultura de células, é legal, mas eu acho que não está muito aplicado ainda, claro. Pelo menos. Não lembro exatamente, eu li o artigo, mas faz um tempo já. Mas é a linha de pesquisa que ele trabalha, né? Obrigado, Andressa. Mais alguém tem alguma opinião? Associando alguns fatores de crescimento, eu também não tenho experiência. Eu sei que tem sido utilizado também bone marrow e, enfim, até o próprio bifosfonato tentando ver o preenchimento, até inclusive o parafuso também, né? Que ele promove, talvez, na minha opinião, o que mais tenho visto que promove mais o preenchimento do cisto, talvez tenha sido o parafuso. Não sei se vocês concordam com isso, mas o bifosfonato não, e outras terapias também não, né? Agora,
considerando, por exemplo, fatores de crescimento, insulina tipo 1 e tudo, algumas terapias que a gente associa, como, por exemplo, foi comentado hoje no estanossolol, a gente sabe que o estanossolol ele é um derivado da testosterona, ele tem um efeito, sim, principalmente sobre o bloqueio do óxido nítrico, inclusive ele promove ele é um dos precursores principalmente de ativação do fator de crescimento de insulina. Então ele pode promover-se alguns efeitos anabólicos interessantes, mas eu não tenho experiência específica com osso esponjoso. E outra coisa que eu gostaria de comentar é que na terapia, uma coisa que sempre me preocupa é me perguntar qual que é o efeito que eu quero, né? Porque às vezes a gente fala, eu quero uma radiografia mais preenchida, mas às vezes a gente não consegue ter minimização da dor. Eu prefiro ter um cavalo que para de mancar e eu controlo o cisto, mesmo que a radiografia se mantenha durante anos com lises. Então, por isso que ainda eu sou fã do corticoide, porque a clínica realmente ajuda muito. Sim, Andressa. Eu dei um Google rápido aqui, não li o artigo inteiro, mas eu vi um resultado aqui dizendo que não teve alteração clínica, nem alteração na cicatrização ou preenchimento, com enxertos osso-conjunto. Muito obrigado, Andressa. Muito bom. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, consideração? O Thiago fez uma última. Sim. O Thiago, vamos lá. Thiago, já usaram Prostride nos casos de cisto? Intracístico? Gostaria de comentar? Eu acredito que talvez, Thiago, não, acredito que não, né? Mas só coloca aqui no chat, por favor, se a pergunta é intracístico ou intraarticular nos casos de cisto, por favor. Eu saí, cara. Você acredita? Alô? O que aconteceu? Ok. Vamos ver o que o Thiago fala. Por enquanto, vamos ver se o Ricardo, vamos ver, não nos respondeu ainda. Sim, estamos te escutando, Ricardo, estamos te escutando. Quer comentar? Não tenho experiência ainda, não usei, né, no caso de cisto. Não tive a oportunidade de usar o Prostride ainda. Mas acredito que em breve a gente já vai, com certeza a gente vai começar a usar. Mas não tenho experiência ainda não. Muito obrigado. Mais alguém tem indicado, utilizado ou não? Eu não. Aqui só levando em consideração que só tem 2 máquinas de Prostride no Brasil. Na verdade, não sei se na América do Sul, eu desconheço que outra pessoa tenha, tem 2, uma delas está com o Ricardo. Então, muito legal ver as experiências daqui a um tempo dele em relação a algumas terapias. Muito bom. E Guilherme já fala, parabéns a todos pelas apresentações, webinar de altíssimo nível, profissionais excelentes, muito obrigado pelas explicações. Guilherme, obrigado pelas perguntas, Thiago, Letícia, Thales, Roger, Carlos, todos vocês. Eu quero realmente aproveitar o gancho que o Guilherme me deu e fazer um comentário. Tem uma grande máxima que fala que é muito melhor e muito mais forte estar rodeado de pessoas de alto nível e de seres humanos do bem. E eu quero manifestar o privilégio que eu tenho de encontrar essas 2 coisas juntas, né? Vocês veem todos os que nos escutam e vão nos escutar dessas trocas de opiniões e as perguntas excelentes, que vocês veem diferentes perfis de lugares de atendimento de cavalo, mas tem 2 coisas em comum. Uma, pessoas de altíssimo nível, Felipe, Rolando, Andressa, Ricardo, e pessoas, seres humanos excepcionais, pessoas que deixaram de fazer as suas coisas, que se comprometeram com 6 encontros diferentes, não foi 1, não foram 2, foram 6, com outros horários, como eu comentei no começo, deixando sua família, seu tempo de descanso, provavelmente daqui a pouco o Felipe está de madrugada, a Andressa vai ter que acordar para trabalhar, o Rolando está em competição, o Ricardo tem um monte de cavalo para ver,
né? E isso daí não tem preço. Eu me sinto privilegiado de conseguir estar no meio destes craques da veterinária, que quando a gente fez o convite, porque realmente a gente acredita que é um time muito forte, e realmente vocês são um time muito forte, que eu particularmente tive um grande privilégio de compartilhar, troca de ideias, organização para este webinário, e logicamente, mais do que ser o melhor, tem que estar com os melhores. Não falo ser o melhor por mim, de jeito nenhum. Falo por ter pessoas de tão altíssima qualidade e principalmente dispostas a compartilhar sem reclamação, sem cansaço, com entusiasmo, com carinho. Isso daí não tem preço. Muito obrigado, Ricardo, Felipe, Rolando e Andresa. Vocês não imaginam o privilégio que é para mim estar com vocês, porque a gente não está só nos webinários com o CEL, a gente compartilha outra realidade fora. Nós já atendemos cavalos juntos, nós já estivemos em treinamentos juntos, nós já participamos de webinários juntos, e eu quero expressar meu carinho e minha admiração por vocês. Viu? De verdade, muito obrigado por esse privilégio que vocês me deram e deram também para as pessoas que nos acompanham. E agradecer, logicamente, a Baiti, que lidera a equipe da CEA. Muito obrigado às pessoas que estão atrás de câmeras, que não aparecem, mas que têm um trabalho árduo de organização, que estão, não vou citar nomes, principalmente porque não quero que ninguém fique de fora. A filosofia do laboratório, de estar sempre se preocupando com a educação, sim. É lógico que a venda é extremamente importante, tanto nas empresas quanto nossa rotina, nossos veterinários. Mas vocês veem, a intenção nitidamente foi educação. Isso foi muito claro em todos os webinários, e ter a possibilidade de abrir as portas, porque isso são abrir as portas de casa para manter discussões, perguntas abertas em tempo real. Aqui vocês veem que acompanham as perguntas, aqui ninguém está selecionando perguntas, é tudo aberto, nós estamos expressando a nossa opinião. E é um grande privilégio estar com vocês. Muito, muito, muito obrigado por tudo que vocês se esforçaram nesta temporada. E eu sei que o benefício desse tipo de dinâmicas e de esforços ele vai repercutir durante muito tempo. E mais hoje em dia no mundo digital, que muita gente pode usufruir de todo esse material sem tempo de limite ou espaço. Muito obrigado. Mando um beijo no coração para todos vocês. Foi um grande privilégio estar aqui. Baiti, muito obrigado também. Muito obrigado, Seva, e te devolvo a palavra com muita felicidade e muitas saudades de novo. O Ginei comentou, parabéns, excelente explanação, top, foi show. Muito obrigado, um beijo para todos, te passo a palavra e valeu. Muito bom. Não falei que a gente ia fechar com chave de ouro? Entrar aí mais ainda no nível técnico. Realmente, eu não vou estender muito, mas eu só vou dizer que para nós, né, a Seva, a gente fica primeiro feliz em abrir esse fórum, né, um fórum de discussão. A gente nunca teve medo de fazer isso, né? A gente sempre faz, porque a gente quer agregar novas informações, colocar novos players para que o animal em si tenha a performance e o bem-estar atendidos, né? E a gente vê que pelo nível das perguntas, foi sim surpreendente. E graças a vocês, né, vocês cinco, né, a professora Andressa, Ricardo, Felipe, Rolando e o Jairo, fizeram esse show. Eu posso dizer que foi um show à parte aí de vocês. E a gente só promoveu esse espaço e essa discussão de fatos, né? Um agradecimento especial para a Andressa, a gente sabe, né, que ela está se segurando ali, né, teve um trauma aí, então, mas ela está bem, ela passa bem, só está mesmo medicada, né? O Ricardo realmente chegou aí, trabalho, né, no final do dia. Felipe na madrugada, né, na live da madrugada. O Rolando também no meio das provas todas, tendo que parar aí no hotel para poder fazer pra gente, né, essa live. E o Jairo, com os milhões de afazeres que a gente sabe que ele tem, conseguiu uma brechinha aí para fazer de forma maestral realmente esse fechamento do webinar. Respondendo ao Álvaro, eu acho que a gente vai ter que dar um tempinho aí referente aos próximos meses, né, de ciclos, né? Realmente a gente entregou aí com o webinar do Nordeste,
mais de 15 eventos, né? E o objetivo é esse, é atender vocês que nos veem, nos ouvem e estão no dia a dia, podendo contar com os nossos produtos e com a equipe técnica, né, que a gente tem no campo espalhada para atendê-los. Bom, então a gente termina aí com 3 horas e 15, recorde de lives da história aí da fase que a gente está passando. E um abraço especial, então, em cada um de vocês que nos ouviu, a nossa mesa redonda aí de alto nível. Um agradecimento realmente especial, meu particular, e em nome da Seva, para cada um de vocês. Espero que a gente possa nos encontrar, né, para fazer essa comemoração ao vivo, e isso não vai demorar para acontecer. Então, se vocês quiserem fazer um fechamento, eu gostaria daquela palavra final, e a gente, na sequência, a gente encerra, então, o evento. Ótimo, vamos então passar a palavra para a Andressa. Primeiro as damas. Bom, gente, eu quero agradecer muito vocês estarem aí com a gente. Eu acho que foi muito produtivo. Obrigada pelas perguntas. Agradeço demais a Seva, assim, pelo convite. E estar entre vocês, para mim, é um orgulho muito grande. E eu acho que eu aprendi muito, sabe? A gente conviveu aí, a gente trocou ideia. E eu fico muito satisfeita com o resultado, com a amizade que a gente criou. E espero muito a gente poder se encontrar logo. Muito obrigado, Andressa. Vamos passar a palavra para o Felipe. Mais uma vez, né, agradecer muito, sou muito grato pela abertura de portas, né, que tanto a Equarte como o professor Jairo, a Baiti representando a Seva, né, abriram as portas aí para a gente mostrar, né, um pouco do nosso conhecimento, compartilhar nosso conhecimento, obviamente, mostrar casos, aprender, né, e interagir com colegas, né, de altíssimo nível. Muito obrigado mesmo. E isso é um ciclo vicioso, né? Nunca para. A gente começa e só vai para frente. E vamos tentar, né, o máximo possível receber muita informação e passar muito mais. Isso que é o importante. Muito obrigado, boa noite para vocês e, né, boa semana aí. Felipão, muito obrigado. Vamos passar a palavra para o Ricardo. Legal. Primeiramente, queria agradecer a Deus aí por me trazer essa oportunidade, agradecer ao Jairo, a Baiti, né, todos os colegas aí que eu admiro muito, professor Andressa, né, Felipe, Rolando, a gente está sempre se falando, então, para mim é um privilégio, né, não esperava esse convite, mas, né, quando eu recebi o convite fiquei muito, muito contente, né, e queria agradecer também todo o pessoal aqui da equipe, né, Nancy, o pessoal todo aqui que me ajuda, né, para montar as aulas, montar os casos, né, então para mim foi um privilégio, muito aprendizado, né, aprendi muito, né, a gente sabe aí que a educação continuada é fundamental no nosso dia a dia, né, tanto na parte técnica quanto no desenvolvimento pessoal, acho que o Jairo tem falado muito sobre isso. Então, queria agradecer a todos, deixar o meu muito obrigado, tá? E que Deus abençoe a todos aí, vamos em frente, né? Até breve. Muito obrigado, Ricardo. Te agradeço muito também a participação. E para encerrar, o nosso amigo Rolando, te passo a palavra. Beleza, então, pessoal. Então, obviamente, agradecendo a todos os colegas, amigos, Ricardo, Andressa, Felipe, Baiti, Jairo. É um prazer imenso poder estar participando dessa reunião, dessa mesa redonda com o público. É aquela máxima que diz também que quando se trabalha com prazer, não é trabalho. Então, da mesma forma, esse esforço que a gente acaba fazendo para estar aqui também não é um esforço, é uma gratidão que a gente tem de poder estar junto e compartilhar e aprender com os colegas também. Então, fico muito agradecido. Acho que foi uma bela iniciativa, uma baita ferramenta de troca de ideias e espero que, se Deus quiser, pronto, a gente possa estar em outras mesas redondas compartilhando ideias aí com o público e com todo mundo. Muito obrigado mesmo, um abração para todos, tamo junto. Muito obrigado, Rolando. Muito obrigado a todos mais uma vez e, não estendendo, mais uma vez passo a palavra para o Haiti com muita
alegria e muita gratidão. Baitite, passo a palavra. Muito obrigado por esse ciclo. Obrigado a todos. Obrigada novamente. Então, Jairo, a gente finaliza o nosso evento. O link desse evento vai ser enviado a partir de amanhã. A gente já tem os outros 2 links que eu mandei no chat, se não lá na bio do Seven Queens BR no Instagram. Bom, então, fica aquele abraço com saudade. Até uma próxima e a gente se vê aí em breve. Tchau, gente!